A gente quer ler esse texto de Marcos capítulo 5, se você abriu ele aí, verso 35 até o verso 43. Grave bem, essa mensagem é um texto conhecido da gente, sobre a ressurreição da filha de Jairo, e eu quero compartilhar em poucos minutos aqui conosco a respeito de que a fé ela pode ser vivida de duas formas, pelo que a gente vê e por aquilo que a gente crê. E a gente sabe que a fé, ela não é fé só naquilo que a gente vê, porque o que vê, a gente não precisa de fé para acreditar. Então vamos compartilhar, vamos ler esse texto aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, ou Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-te, levante-se. E verso 42 diz: imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Eu quero te convidar a orar um pouquinho, para a gente pedir que o Espírito Santo fale com a gente, conosco nessa noite. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer luz, entendimento, clareza e aumentar a nossa fé através da Tua palavra. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida na noite de hoje. Nós queremos Te agradecer por essa riquíssima oportunidade, Pai. Ainda que não estejamos juntos como amaríamos estar, mas essa palavra vai ecoar no tempo e um dia vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque não fui eu quem a escreveu, Pai. Por isso que ela vai fazer diferença, porque esta palavra é sua e o Senhor tem os seus ensinamentos para cada um de nós na noite de hoje, no dia de hoje, na manhã de hoje, na tarde de hoje. Não importa o horário que você estiver assistindo essa mensagem, a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus fale diretamente com você e na sua necessidade. Nós oramos dependendo único e exclusivamente do Senhor nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. A fé em duas faces: os que vivem pelo que veem e os que vivem por aquilo que creem. Então aqui nós vemos primeiro a realidade dos incrédulos. O que a gente observa aqui? A gente observa pessoas, Jesus chegando, indo até uma casa de alguém que precisava de mais de uma intervenção divina. E essa intervenção era a respeito de uma criança de 12 anos de idade. Nós olhamos a tristeza e a angústia de um pai buscando algo para sua filha, a cura para sua filha. Nós observamos hoje, nos dias que nós vivemos aqui,
tantas pessoas buscando essas taxas de Covid, de contaminações, de internações, muitas vezes até mesmo maquiadas de alguma forma, mas é um fato que tem tirado a paz, o sono, a alegria. Tantas coisas têm sido perdidas nesse tempo, e principalmente a esperança. Todas as vezes que a gente assiste um jornal, a gente observa pessoas desesperadas, gente ajoelhando nas portas de hospitais, batendo de porta em porta de hospital, pessoas sendo medicadas dentro de ambulâncias, corredores, salas. Então é caótica a situação que a gente tem vivido, e na verdade nós observamos no texto que esse pai vivia a mesma condição. Ele vivia a condição de que o que ele podia fazer para sua filha, ele tentou fazer, e ele não conseguiu. Outros por recursos normais e naturais, então ele recorreu a Jesus. E aqui nós olhamos então os dois tipos de pessoas, aqueles que veem e aqueles que creem. Quando aquele pai chega até Jesus, Jesus começa a se dirigir então para a casa daquele homem, para fazer algo por aquela família, por aquela vida, por aquela pessoa, por aquelas pessoas na verdade. Mas há uma realidade que eles têm que enfrentar, que são aquelas pessoas que vivem apenas por aquilo que elas enxergam, por aquilo que elas veem. No verso 35 nós começamos a observar esse tipo de pessoas que vivem por aquilo que elas enxergam, aquilo que elas veem. O texto diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Ou seja, os incrédulos, eles não creem no impossível, eles creem naquilo que é visível. Então não tem fé, e eles estão enxergando, eles enxergavam um fato que era uma realidade, e eles viram que a menina tinha falecido e disseram para o seu chefe, para o seu senhor: por que está incomodando o mestre ainda? A sua filha já morreu. Ou seja, não adianta ter esperança, não adianta ter fé, o teu sonho já morreu, o teu projeto já morreu. São aquelas pessoas que te desanimam em todo o tempo com relação a tudo aquilo que você vai fazer. Se você é uma pessoa que tem um sonho, tem um projeto, e fala para uma pessoa que não tem um pingo de fé, ela vai te desanimar, te desmotivar e te jogar para um buraco, certo? Então aqui nós podemos observar o primeiro tipo de pessoa que vive por aquilo que ela vê. Ela enxergou a realidade e disse: isso não pode ser mudado, isso não pode ser transformado. Então Jesus podia ajudar, e aquele homem sabia disso, e é por isso que ele não deixou de acompanhar aquele homem até a sua própria casa. Segundo, lá no verso de número 38, ainda falando das pessoas que vivem por aquilo que elas veem, o verso 38 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, ou seja, a desordem, o caos estabelecido. Ele viu pessoas que choravam, pessoas que pranteavam muito. E o que acontece com aqueles que vivem por aquilo que eles veem é que quando eles encontram uma realidade, eles não conseguem ver possibilidades de mudança na situação. Então há pessoas hoje que nós vemos aí totalmente desacreditadas, que isso nunca vai mudar, que isso nunca vai dar certo e tudo mais. E dias atrás aí a gente estava ministrando na nossa congregação, e eu até comentei que tinha um amigo, ele chegou para mim um dia e ele falou assim: pastor,
tô querendo abrir um comércio, cara, nós estamos mexendo aí para abrir um comércio. Você acha muita loucura abrir um comércio no tempo de pandemia? Num tempo que a gente vive uma insegurança total e absoluta em todos os lugares? O que você me fala? Cara, eu peguei um ditado popular que um conhecido meu diz sempre. Ele diz assim: Evandro, você tem que entender uma coisa. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E foi essa palavra que eu disse a esse rapaz. E o fato é que ele abriu o seu comércio e, graças a Deus, ele tem prosperado, apesar desses lockdowns que tem acontecido, desses abre, fecha, limita, ameaça e etc. Mas eles têm prosperado, graças a Deus. Ou seja, voltando para o texto, quando a gente vive por aquilo que a gente vê, quando o caos é estabelecido, no caso desse texto que nós vemos, uma menina de 12 anos de idade faleceu, morreu, acabou tudo. É isso que as pessoas dizem: não dá mais, casamento não tem mais transformação, a sua vida profissional não tem mais transformação, a sua vida emocional não tem mais jeito, a sua vida financeira não tem mais jeito, tal área, todas as áreas. Tem gente que reclama e vai aceitar conselhos de pessoas que sempre vão dizer: pô, não vai ter mudança. E na verdade, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Amém? Finalizando aqui a realidade dos incrédulos, versículo de número 40 diz assim: e riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e então entrou onde a menina estava. Gente, presta atenção numa coisa. Quando você precisa de algo de Deus, há pessoas do seu lado dizendo: não vai, não adianta, não vai dar certo, já fizeram, aconteceu isso, aquilo, aquele outro e tal, nunca funcionou e etc. E zombam até mesmo de você, porque eu tenho certeza que, assim como esse exemplo simples desse rapaz que foi abrir o seu negócio, e ele comentou comigo, talvez tenha dito para algumas pessoas, vou abrir um comércio, tal, nessa época não dá mais, larga a mão de ser bobo, vai queimar dinheiro, vai queimar teu nome, vai queimar a tua história e etc. Mas o fato é que as pessoas que vivem por aquilo que elas enxergam, ou seja, têm a sua visão simplesmente limitada, curta, pequena, demasiadamente pequena, eles sempre vão rir de você. Se você tem algo para ser tratado, eles vão zombar de você. Mas quando Jesus começa a mudar a história desse homem, primeiro, nós vamos entrar agora na fé daqueles que creem, aqueles que vivem por aquilo que eles acreditam, e não por aquilo que eles veem, e não por aquilo que eles ouvem, mas por aquilo que eles creem. Para o começo do milagre parte do seguinte princípio: Jesus tira esses homens incrédulos, zombadores, que vivem debaixo de situações humanamente explicáveis ou não, ou seja, que vivem apenas focados naquilo que eles estão enxergando. A primeira coisa que Jesus faz, lá no verso 40, Jesus tira essas pessoas de lado e ele entra no quarto onde a menina está morta. É uma realidade, mas Jesus podia mudar essa realidade. Havia uma situação, mas Jesus poderia transformar, assim como ele transformou totalmente essa situação. Então o que Jesus faz? Primeiro, ele tira essas pessoas de lado, leva o pai e a mãe da criança, que eram as duas pessoas mais interessadas na restauração da vida dessa criança. Segundo, Jesus leva consigo
aqueles discípulos que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. Lá no verso de número 37 fala que Pedro, Tiago e João chegaram junto com Jesus. Ou seja, Jesus traz para si, para perto de si, pessoas que acreditavam no milagre. Para você ser bem sucedido na vida, para você ser abençoado, para que a tua fé tenha a face certa, o foco correto, primeiro você tem que andar com aqueles que têm esperança e não que te desesperam. Não são aqueles Tomés da vida, vamos usar esse termo aqui, aqueles Tomés da vida que quando Jesus um dia disse assim, vamos para Jerusalém, poxa Jesus, está de brincadeira, os caras querem te matar lá, já que o senhor quer ir, vamos, nós vamos morrer junto com o senhor lá. Ou seja, o cara já vai desse jeito. Várias vezes brincando aí, a gente já compartilhou um cara que eu falo que jogava futebol, mas eu completava os 11 dentro de campo, né? E tinha um cara que a gente jogava junto, e ele dizia assim, a gente se trocava no vestiário, e quando entrava no campo, às vezes a gente via um time com um uniforme mais legal do que o da gente. Você sempre observa aqueles que têm o perfil de um jogador de futebol, que presta, né? Aí a gente olhava e ele falava assim, hoje nós vamos perder de 6-0, de 5-0, de 4-0, de 7-0. Gente, o jogo não tinha começado. Eu falava para ele, fulano, o jogo nem começou, já estamos perdendo. Ou seja, incrédulo, vive por aquilo que vê. Então esse tipo de gente não dá para você ter junto, não dá para você andar junto. Golias, quando olhou para Davi, falou assim, esse daí vai me enfrentar? Não tinha nenhum homem aí. Davi, quando olha para Golias, ele fala assim, peraí, você não está me afrontando não, você está afrontando o meu Deus. Eu creio que ainda hoje eu vou dar a tua carne para os animais comerem, eu vou arrancar tua cabeça, grandalhão. Davi enxerga dessa forma, porque se ele tivesse simplesmente se contentado com aquilo que ele havia visto, humanamente falando, na briga, ele não era páreo para Golias de forma nenhuma. Mas o que Davi faz? Eu vou contra você no nome e na força do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ali ele aplicou a sua fé. Primeira condição então, para que o milagre aconteça na tua vida, você que crê no milagre, ande com quem tem esperança e que compartilha da mesma fé, que crê como você crê. Segundo, enfrente o caos com uma palavra de autoridade. Verso de número 41 desse texto diz assim, tomando a criança pela mão, Jesus disse a ela, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, aí vem a ordem, levanta. Jesus dá uma ordem para essa menina e faz com que o milagre tome forma. Jesus era a palavra, amém, era o verbo mesmo, perdão. E aí Jesus então ensina a gente que quer viver o milagre, que quer exercitar a nossa fé. Diga, dê nome, dê ordem no nome de Jesus. Não é ordem a Jesus, mas é em nome. Assim como ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome. A procuração vem de Jesus. Amém? Terceiro ponto aqui, terceira condição para o milagre que a gente precisa entender, aquele que vive pelo que crê, o milagre ele sempre vai gerar espanto, sempre vai causar espanto na vida de alguém. Verso de número 42, imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar, e todos ficaram admirados.
admirados por aquilo que Jesus havia feito à menina. Para nós que cremos na Bíblia, cremos na palavra, cremos em Jesus, para nós não existe impossível, não existe situação que não possa ser mudada, não possa ser transformada. E as pessoas que te veem hoje, quando virem você daqui a pouco, após o milagre se realizar na sua vida e através da sua vida, eles vão ficar espantados. Mas quando acontecer isso, lembre-se, dê a glória para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele sempre seja a glória, o louvor para todo o sempre. Amém, queridos? E para finalizar aqui, a quarta condição do milagre para aqueles que creem, verso de número 43, diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Entenda bem o que eu vou dizer. Alimente o seu milagre. Como que nós alimentamos o nosso milagre? Através da oração, através da adoração, através do jejum e através da nossa fé. A fé naquilo que a gente não está vendo ainda. Romanos capítulo 4, verso de número 17. Amo de paixão esse texto. Abraão, ele creu. Abraão, ele tomou posse daquela palavra, chamou à existência aquilo que não existia ainda, ou seja, o milagre dele ainda não havia tomado forma, ainda não havia se materializado, se concretizado, mas ele chamou à existência, como o apóstolo Paulo diz nesse texto, Romanos 4,17, chamou à existência aquilo que não existia, não havia, não era ainda, como se já fosse. E é assim que eu e você e nós, você e nós devemos agir, caminhar, partilhar, viver, caminhar e andar. Amém? Recapitulando aqui então, a fé em duas faces. Aqueles que vivem pelo que veem, é aqueles que vivem pelo que creem. Os que vivem por aquilo que enxergam, que veem, eles se esquecem, deixa eles de lado. Eles vivem debaixo da realidade que eles estão enxergando, que eles estão vivendo. Eles vivem debaixo da desordem, vivem dentro do caos, a vida nunca muda. É como aquele homem